Olá, seja bem-vindo à parte 2 do Vocabulary Group vídeo sobre números. Se você não assistiu a parte 1 ainda, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição, então dá uma olhada lá, mas antes, é claro, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, ou seja, aquela tríade básica aqui do YouTube. Então vamos lá. Mas espera aí, já se inscreveu? Já deixou o like? Já? Então, beleza, vamos embora. Para completar o vídeo passado sobre números, hoje eu vou falar sobre duas coisas. A primeira é o uso dos milhares com as centenas, quando você mistura milhares e centenas, 1500, 1700, 2500, a gente vai falar um pouco sobre isso e depois eu vou falar mais especificamente sobre números ordinais. Todos os números que a gente viu até agora são conhecidos como números cardinais, 1, 2, 3, 4. E na segunda parte desse vídeo agora, a gente vai falar sobre os números ordinais, ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro. Mas como eu disse, primeiro eu vou falar sobre uma construção que envolve o uso da centena e do milhar. E a gente vai ver também uma maneira diferente de falar, de pronunciar esses números. No último vídeo a gente aprendeu a contar de 100 em 100 e de 1000 em 1000. Vamos relembrar? Começando pelo 100. 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400 e por aí vai. 500, 600, 700. Basicamente é como se em vez de 100 ou de 200 você falasse uma centena ou duas centenas. Por exemplo, 100, uma centena, 100. 200, duas centenas, 200. 300, três centenas, 300. E a mesma coisa acontece com 1000. Lembra quando a gente viu na aula passada a contagem de 1000 em 1000? Também é como se você falasse, em vez de 1000, falasse 1 milhar. Ou 2000, 2 milhares. É lógico que em português fica um pouco estranho, mas a ideia é basicamente essa na construção em língua inglesa. Então vai ficar 1000, 1 milhar, 1000. 2000, 2 milhares, 2000. 3000, 3 milhares, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 and so on. Até aí beleza, mas se eu quiser falar 1500, por exemplo, se eu quiser quebrar, em vez de contar de 1000 em 1000, se eu quebrar e colocar 1000 e mais 500, como é que ficaria 1500 em inglês? Aí que tá, a gente tem duas possibilidades. A primeira que a gente vai usar é a mais simples, assim, a gente vai usar 1500, então 1500. 1500. A outra possibilidade é a gente considerar que, para se tornar 1500, 1500 é a mesma coisa que 15 centenas. Então eu posso falar, se uma centena 100, duas centenas 200, então 15 centenas 1500. São 1500, 1500. 2700, 2700. 4.800, 4,800. Mas atenção, porque a gente só pode falar dessa maneira, 4,800, 2,700, 1,500, se nós tivermos dois zeros no final. Se o número for mais quebrado e eu falar, por exemplo, 1518, eu já não posso usar mais essa característica, eu não posso mais falar dessa forma, eu não posso usar mais 1500. Eu vou ter que falar 1518. Mas Thiago, qual que eu devo usar então? Eu devo usar o 1500 ou eu devo usar o 1500? Qual é o correto? E aí nesse caso a minha dica é o seguinte, siga seu coração. As duas formas são corretas. A segunda forma, 1500, acaba sendo uma forma mais reduzida, então acaba sendo comum que se use dessa forma. Mas não é uma obrigação, você pode escolher qual se adapta melhor a você, ou a qual você se adapta melhor. O mais importante é que você seja capaz de comunicar, de passar a informação que você quer, que você seja capaz de criar comunicação usando uma ou outra forma. E atenção para o seguinte também, 100, 1000, million, billion, eles vão vir sempre no singular. Quando a gente usa um número específico, a gente vai sempre, apesar de ser 3.000 ou 4.000, eu vou falar 3 or 4,000. There is no plural, não tem plural. Eu só vou usar millions, thousands, hundreds, billions, se eu estiver falando de números mais abrangentes, sem nada específico. Então se eu falar milhares de pessoas, thousands of people. Se eu falar centenas de dólares, hundreds of dollars. Milhões de problemas, millions of problems, e assim vai. Não são números específicos. Aí, nesse caso, eu posso usar essas estruturas no plural.
E agora, minha gente, eu vou falar sobre os números ordinais. Os números ordinais, como o próprio nome já diz, eles indicam ordem. Então, em vez de eu contar 1, 2, 3, eu vou contar o primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo, tem também o 13º, que é bastante importante aí, né? Verdade? Os números ordinais também são bastante utilizados para datas em inglês. A gente vai falar sobre isso num vídeo no futuro. Fica ligado, daqui a pouco chega aí. Os números ordinais também são bastante usados para falar sobre posições em competições esportivas, por exemplo. O primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. E também são usados para títulos de nobreza. É muito comum a gente falar Dom João VI, Dom Pedro I. Então essas estruturas também existem em inglês e também usam os números ordinais para indicar esse título de nobreza. Você pode até acreditar que seja meio complicado, que o uso dos números ordinais seja meio complicado, principalmente se você associar ao uso dos ordinais em português. Porque se eu usar um número, sei lá, 3, e se eu falar em ordinal, ele vai ficar terceiro, muito bem. Agora, se eu falar 93, já vai virar 93º. E se eu falar 293, já vai virar o 293º. E se eu seguir em frente, é possível que a gente nem saiba mais, muita gente nem sabe mais como falar os números ordinais em português. Justamente pelo grau de dificuldade dessa estrutura em português. Só para eu te dar uma dica, olha só, pensa no número 758 e tenta falar esse número em ordinal, em português. Tenta falar esse número, 758, vou te dar um segundinho. Então vamos lá, o número 758 na sua forma ordinal vai ficar 758º. 758º. Sabia dessa? Mas, para nossa alegria, o inglês é muito mais simples do que isso. Em inglês, independente do tamanho do número, pode ser milhão, pode ser bilhão, o único número que a gente vai transformar em cardinal é o último. Então, se eu falar 291, por exemplo, do 191º, que ficaria em português, em inglês eu só vou mudar o 1. Eu só vou mudar a unidade do número, ou seja, 291, 291st. Eu só vou mudar o último número. 200 fica igual, 200. 90 também fica igual, 90. Agora, o 1 vira first, ou seja, eu só vou trocar a unidade do número. Muito mais simples do que em português, pode falar. Mas é claro também que para isso você precisa memorizar algumas unidades, você precisa memorizar algum vocabulário. Então vamos dar uma olhada junto? Primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. Bom, esses são os mais utilizados em competições, até porque depois do terceiro ninguém ganha mais nada. Então esses são os mais utilizados em competições esportivas, por exemplo, mas em geral o primeiro, o segundo e o terceiro são os mais utilizados. Além dele, você precisa gravar mais alguns, porque o resto é bastante parecido com as estruturas dos números cardinais. Então vamos lá. Primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. E aí, a partir daí, o que você vai fazer, em geral, é colocar o TH no final. E esse TH, ele tem um som de língua presa. Assim, first, second, third, e aí a gente vem para o quarto, fourth. Ou seja, basicamente eu vou falar o número 4 no cardinal e acrescentar no final essa pronúncia do TH. Fourth. O 5, o quinto, na verdade, ele é um pouco diferente também. O número cardinal é 5. O ordinal é fifth. E aí, a partir do quarto e do quinto, é tudo meio parecido. Então vai ficar, de novo, primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. E aí vamos seguir em frente. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. E a partir daí, de novo, a gente vai do 11 até o 19, contando junto, só que agora na forma ordinal dos números. Vamos lá? O 11º, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. E a partir daí a gente pode contar só as dezenas. A gente sabe, por exemplo, que 20 na sua forma cardinal em inglês é 20. O que vai mudar é sempre o mesmo sufixo, sempre a mesma terminação no final.
para todos os números que a gente vai contar agora de dezena em dezena, né? 20, 30, 40, 50 até 90. Então vamos dar uma olhada. 20, ou o 20º, 20th. 30º, 30th. 40th. 50th. 60th. 70th. 80th. 90th. E a partir daí a gente vai começar a contar de 100 em 100. A gente lembra que o 100 em cardinal em inglês é 100. E o que a gente vai fazer para transformar isso em ordinal, basicamente, é colocar esse som de TH, esse som de língua presa no final. Então vai ficar o centésimo, 100th. Do centésimo, 200th. Tricentésimo, 300th. E por aí vai. 400th, 500th, 600th. E aí depois que a gente chegar no 900, 900th, a gente vai começar a contar de 1000 em 1000. Você lembra que 1000 em número cardinal em inglês a gente usa 1000. E para a gente transformar isso em ordinal, basta que a gente use o TH, aquele som de TH de língua presa no final. Então vamos lá? Milésimo, 1000th, 2000th, 3000th, 4000. Na grande maioria dos casos, para simplificar, o que você precisa, na verdade, é pegar, para transformar um número cardinal em um número ordinal em inglês, na fala, na oralidade, o que você precisa fazer basicamente é colocar esse som, você vai falar o número normalmente e vai colocar esse som de TH no final. A não ser que você esteja falando dos números 1, 2 e 3, o primeiro, o segundo e o terceiro, que tem o som no final é diferente, né? A gente vai falar first, ou seja, ST no final, second, MD no final, e third, RD no final. O resto é TH. Então, fourth, fifth, sixth, e aí você vai falar 900, 900th, e sempre com esse TH, esse som de língua presa no final. E é isso aí. Ficou com alguma dúvida? Deixa a sua pergunta, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você curtiu, compartilha com os amigos. Se você não gostou, não curtiu, compartilha com os inimigos, porque o importante é compartilhar. Valeu pelo seu tempo, pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Take care!